E aí, bem-vindos aí ao primeiro vídeo do nosso canal, Frequência Zero, né? Esse primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre a parte de Manpower, né? Porque antes da gente ter o nosso sistema de som funcionando, a gente precisa que esse sistema esteja alimentado de forma correta, né? Que a gente tenha uma boa alimentação para o equipamento funcionar de forma decente, da forma que ele foi projetado para funcionar, né? Só que para a gente poder falar de Manpower, para a gente poder falar de qual, qual tomada eu devo usar, se é uma tomada de 10, se é uma tomada de 20, se é uma tomada stack, se eu posso usar um conector PowerCon para poder levar energia para meus equipamentos, se eu vou ligar no 110, se eu vou ligar no 220, enfim, para a gente poder chegar nessa parte, primeiro eu tenho que falar de potência, tensão e corrente. A gente precisa entender essa base da elétrica para que a gente consiga estar todo mundo na mesma página. Então hoje eu vou tentar explicar um pouco dessa parte e fica aqui comigo no vídeo, fica tranquilo, vem de mente aberta, não é difícil, é simples e é uma coisa que todo mundo precisa entender para que o sistema de som funcione de forma correta. Porque se a gente não alimentar esse sistema de forma correta, ele não vai render o que ele precisa, certo? Então vamos lá. A gente tem esse triângulo aqui na elétrica, que ele está representando aqui a letra P, representa potência, que é medida, a unidade de medida dessa potência é watts, e aqui no Brasil a gente fala watts, né? Você pode falar do jeito que você quiser, desde que você entenda que o princípio está tudo certo. Então a gente tem a potência representada pelo P. A gente tem a tensão, que é aquilo que a gente tem na tomada 610 ou 220. Então a letra V é tensão e ela é medida em volts, tá? 110 volts, 127 volts, 220 volts, certo? E a gente tem a corrente, que ela é representada pelo I. E essa corrente ela é medida em ampere. Então aqui no P a gente tem a potência do equipamento, aqui a gente tem a tomada que ele vai ser ligado e aqui o I ele vai representar para a gente qual é a bitola, a espessura do cabo que a gente vai usar e qual é o tamanho do disjuntor que a gente tem que colocar para poder proteger aquele equipamento. Então é a corrente que vai me dar qual é a espessura do cabo, a bitola que eu tenho que usar e o disjuntor que eu tenho que colocar, tá? Vamos fazer aqui, eu posso até deixar aqui, ó, esse triângulo ele é bem simples de entender e ele é mais ou menos assim, ó. Eu vou passar uma linha vermelha aqui até para facilitar, ó. Se eu tenho, vamos ver as fórmulas aqui do lado, ó. Se eu quero achar a potência, tá vendo que a potência ela tá isolada do lado de cá, né? Então a gente tem um símbolo de igual e ela tá isolada do lado de cá. Então se eu quero achar a minha potência, eu tenho que pegar a minha tensão, esse símbolo é um símbolo de multiplicação, e multiplicar pela corrente. Então esse triângulo ele funciona assim, ó. Opa, deixa eu refazer aqui que ficou ruim. Aqui. Então, se eu multiplicar a minha tensão pela minha corrente, o que sobrou dentro do triângulo é a potência. Então, eu vou achar a potência, certo? Então, tensão vezes corrente, eu acho a potência. Repara que eu passei uma linha vermelha aqui. Isso aqui seria como se fosse uma divisão. Então, vamos lá. Se eu tenho potência e dividir pela tensão, o que sobra aqui dentro é a corrente. Então, se eu tenho potência e se eu dividir pela tensão, o que sobra do outro lado eu vou achar a corrente. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu tenho potência e eu vou dividir pela minha corrente, eu acho a minha tensão. Então aqui está a terceira fórmula. Se eu tenho potência, a barra simboliza a divisão e eu vou dividir pela corrente, eu acho a minha tensão, tá? E como que a gente vai pôr isso aqui em prática? Vai ser bem simples. Vamos pensar num chuveiro, tá? Todo mundo tem chuveiro em casa, certo? Vamos pensar num chuveiro. Esse chuveiro meu, eu vou ligar ele em 110 e depois eu vou ligar ele em 220 para a gente entender essa questão da corrente. Porque tensão todo mundo sabe. Ah, tensão beleza, é 110 ou 220.
A potência, beleza, aquele equipamento tem uma potência X, mas todo mundo empaca na questão da corrente, né? Normalmente o pessoal fala da amperagem, né? Falar amperagem tá errado, tá? É corrente, e essa corrente, a unidade de medida dela é em ampere, certo? Então a gente vai focar um pouquinho mais aqui na questão do ampere para todo mundo poder entender, que eu acho que é onde está o maior gargalo aí das pessoas, certo? Então vamos lá. Às vezes a pessoa fala assim, ligar no 220 gasta menos. Não, não é que gasta menos. A potência do equipamento é a mesma, se você ligar ele no 110 ou se você ligar ele no 220. A diferença é que a corrente no 220 vai ser menor. Esse I aqui ele vai ser menor. Se esse I é menor, o meu fio pode ser mais fino e o meu disjuntor também pode ser menor, tá? Então essa é a diferença. Mas vamos lá que eu vou mostrar na prática para vocês. Bom, primeiro eu preciso achar quem que é a minha corrente. E eu vou calcular aqui um chuveiro, tá? Então eu vou ligar esse chuveiro em primeiro 127 e depois 220. Então eu vou chutar aqui um chuveiro de 5.500 watts. Então eu vou fazer assim, ó. Eu quero achar o meu I, correto? Eu tenho uma potência de 5.500 e eu vou ligar esse chuveiro no 127. No 127 volts, certo? Então é só substituir. O I está aqui, que é a incógnita minha que eu quero achar. Eu tenho a potência do meu chuveiro que está aqui, dividido pela tensão que está aqui, 127. Vamos fazer isso na calculadora? Então eu tenho 5.500 dividido por 127. Eu vou chegar numa corrente de 43,3 amperes. O que está para cá você ignora, tá? É só o primeiro valor depois da vírgula aqui. Então 43,3. O que isso me indica? Me indica que a minha corrente ela tem 43,3 amperes, tá? Tá, com esse valor de 43,3, o que eu posso fazer? Beleza, eu tenho que calcular então a bitola, ou seja, a espessura do fio que eu preciso ter para poder aguentar no mínimo esses 43. Vou pôr um fio que aguenta 43? Não, vou pôr um fio que aguenta mais do que 43. Eu nunca vou trabalhar no limite, certo? O fio que aguenta mais do que 43, o próximo, né, porque a gente tem algumas padronizações, né? A gente tem fio de 1,5, a gente tem fio de 2,5, a gente tem fio de 4 milímetros, a gente tem fio de 6 milímetros. Nesse caso aqui, para chuveiro, é sempre fio de 6 milímetros. Porque o fio de 6 milímetros, na média, ele vai aguentar uns 50 amperes. Existem fios de boa qualidade e existem fios de má qualidade. Então, numa média, vai aguentar ali uns 50 amperes o fio de 6 milímetros. Então, para ligar esse chuveiro, um chuveiro de 5.500 watts, numa tensão de 127, eu preciso de um fio de 6 milímetros e um disjuntor de 50, né? Porque, mas o disjuntor está acima. Está acima, mas eu não posso pôr um disjuntor abaixo. Porque se eu pôr um disjuntor abaixo, a hora que eu ligar o chuveiro, o disjuntor vai desarmar. Vamos supor que eu coloco um disjuntor de 40. O meu chuveiro está consumindo 43, então o disjuntor vai desarmar, vai passar. Então eu tenho que pôr um disjuntor acima, mas eu não posso pôr um disjuntor muito acima. Então, comercialmente, o próximo disjuntor que eu tenho aqui é o disjuntor de 50. Então eu vou pôr o cabo de 6 milímetros e um disjuntor de 50. Por isso que é importante eu calcular a minha corrente, tá? Então, eu vou anotar aqui que a minha corrente, nessa conta, a minha corrente, ela foi de 43,3, certo? Esse é o valor da minha corrente depois que eu calculei, em 127. Agora eu vou mostrar para vocês se eu fosse calcular esse cara em 220. Então eu tenho I é igual, a potência é a mesma, ou seja, o consumo que esse chuveiro tem é o mesmo. Então não é 127 ou 220 que vai fazer o chuveiro consumir mais ou consumir menos. O consumo dele, a potência dele é a mesma, tá? O que vai mudar é a corrente. Só que agora, nesse caso, eu vou ligar ele
em 220, certo? Então eu vou fazer tudo numa só e vai ser igual. Então a gente vai calcular aqui, ó, os 5.000. Eu vou zerar aqui, ó, 5.500 dividido por 220. E aí a gente tem 25 amperes. Repara que é basicamente quase metade aqui, vamos dizer, né? 25 amperes, né? 25A, esqueci de colocar o A ali em cima no outro, tá? Ou seja, entre aspas aqui, né? Basicamente a tensão caiu a corrente ela caiu pela metade, tá? Então saiu de 43 para 25. O que isso significa? Significa que eu vou usar para ligar esse mesmo chuveiro de 5.000 em 220, eu vou precisar de um fio mais fino e um disjuntor menor. Então a economia, na verdade, ela acontece quando você compra o material. Então eu vou passar um fio lá para o meu chuveiro da minha casa, eu vou ter que comprar um fio mais fino e um disjuntor menor, então eu vou economizar, vou economizar na hora de comprar o material, não na conta de energia, tá? A conta de energia vai ser a mesma. Porém, entretanto, todavia, quando a gente trata de chuveiro e normas, você nunca vai passar um fio menor que 6 milímetros, tá? É sempre fio 6 milímetros. Mas isso aqui, essa questão do chuveiro, foi só para vocês entenderem qual que é a diferença do 110 para o 220 e a gente já calculou aqui como que a gente faz para achar a nossa corrente, certo? Então, potência é o que o equipamento consome, tensão é a tensão lá da tomada, 110, 220, e a corrente vai me dizer qual que é a bitola do fio, o disjuntor que eu tenho que colocar. No nosso caso, quando a gente for fazer o main power, essas tomadas aqui padrão, elas têm uma carga máxima que elas podem aguentar. E essa carga ela é dada em ampere. Então essa tomada aqui ela é de 10 amperes. Então eu preciso saber quanto que o equipamento está consumindo em ampere para eu poder saber se eu vou ligar nessa tomada de 10 amperes ou se eu vou ligar aqui num conector stack de 32 amperes. Esse conector PowerCon ele é de 20 amperes. Mas eu também tenho tomada convencional, que é aquele plug um pouco mais grosso, que ele é de 20 amperes. Então no meu main power eu posso ter tomada 110 de 10 amperes, tomada 110 de 20 amperes, tomada 220 de 10 amperes, tomada 220 de 20 amperes. Eu posso ter os conectores stacks, normalmente de 32, e eu também posso ter os PowerCon, que já são de 20 amperes. Então, para a gente poder calcular isso aqui, saber se eu consigo ligar um equipamento X nessa tomada, se eu tenho que usar essa, se eu tenho que usar o PowerCon, a gente precisa saber essa parte aqui, precisa saber calcular. Então aqui é bem simples, né? A gente não tem muito segredo. Se eu tenho a minha tensão, se eu vou olhar, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó, um carregador de celular aqui, por exemplo, né? É muito importante a gente, na hora que for olhar atrás de um equipamento, né, ele tem a parte de entrada e tem a parte de saída. A gente nunca vai olhar a parte de saída, tá? A gente sempre vai olhar a parte da entrada. Ah, meu amplificador tem 7.000 watts. Não, ele tem 7.000 watts na saída. A gente precisa saber quanto que ele consome na entrada. São coisas diferentes, tá? Então vamos lá. Na entrada, esse cara aqui ele é bivolt. Então o fabricante está dizendo aqui, ó, que ele vai de 100 a 240 automaticamente. Então eu posso ligar ele no 127, eu posso ligar ele no 220 direto. E aí ele está me dando aqui, ó, ele não me dá a potência, mas ele me dá a corrente, ó, o A aqui, ó, ampere. Então ele está me falando que esse equipamento, e aqui a gente sempre vai levar o pior cenário, né? O pior cenário seria eu ligar ele em 100 volts, né? 100 volts, ele funciona até 100 volts. Então de 100 a 240, né? Então esse carregador, se eu ligar ele em 100 volts, ele vai funcionar. Mas como assim 100 volts? Não é 127? É 127. Só que nem sempre a tensão ela tá em 127. Às vezes ela tá em 110, às vezes ela tá em 115, 120. Em alguns casos ela pode até baixar abaixo do 100. Só que o fabricante está dizendo aqui, ó, esse equipamento funciona de 100 a 240. Se a tensão baixar abaixo de 100, vai dar problema, tá? Então a gente sempre vai pegar o pior cenário, que no caso aqui é o 100 volts, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, eu tenho a tensão
e eu tenho a corrente, eu quero achar a minha potência. Vamos voltar lá na fórmula? Eu tenho a minha tensão, eu tenho a minha corrente e eu quero achar a minha potência. Então eu vou usar essa fórmula aqui de cima. Vamos lá, vamos calcular aqui rapidinho. Qual é a minha tensão? A minha tensão é 100, que eu vou pegar o pior cenário, certo? 100 volts, vezes, que o asterisco aqui é o símbolo de vezes, vezes a minha corrente. Qual que é a minha corrente que estava lá? 0,35, né? Se eu fizer essa conta, eu vou ter que aquele carregador lá tem um consumo de 35 watts, certo? Esse é o jeito que a gente calcula. Ali, no caso, a gente obteve, o fabricante deu para a gente a corrente, né? Mas pode ser que em algum momento ele dê a tensão. Então a gente precisa ver quais são as informações que o fabricante está dando para a gente saber qual é a fórmula, qual das 3 fórmulas a gente vai usar, certo? Um outro exemplo aqui, ó, é a caixa de som da Yamaha DBR Series lá, certo? Vamos ver aqui, ó, a DBR12. Ela é uma caixa que ela tem aqui, ó, potência de saída. Ela é uma caixa de 1000 watts. Estou olhando na linha do meio aqui, ó, DBR12. Ela é uma caixa de 1000 watts, certo? Mas é de saída. Eu não quero saber saída, eu quero saber entrada. Então eu vou vir aqui no cantinho e vou achar aqui, ó, consumo de energia. Então eu vou olhar na linha do meio, 74 watts. Ou seja, uma caixa, olha para você ver como é que é. Uma caixa que tem 1000 watts na saída, ela consome na entrada só 74 watts. E aí aqui eu não sei a corrente, porque aqui ele está me dando, ó, a tensão, que ele vai de 100 volts até uns 240. E ele está me dando aqui que a caixa tem um consumo de 74 watts, mas eu não sei qual que é a corrente. E aí, eu ligo essa caixa numa tomada de 10, eu ligo essa tomada numa tomada de 20, eu posso ligar no PowerCon, eu tenho que ligar numa tomada stack, eu não sei. Então eu preciso fazer conta. Então vamos fazer conta? A gente tem tensão, que eu vou pegar o pior cenário, que seria os 100 volts, e ele está me dando a minha potência em watts, certo? Vamos lá então calcular aqui. Vamos ver qual fórmula que eu vou usar. Eu preciso achar a minha corrente, né? Então se eu preciso achar o I, eu tenho a minha potência e eu tenho a minha tensão. Então vamos calcular? Qual que é a minha potência? Minha potência lá, ele estava dizendo que era 74 watts. Então eu vou vir aqui e vou colocar 74. A barra simboliza que é uma divisão, então eu vou dividir pela tensão. Eu vou pegar o pior cenário, que seria 100 volts. Então eu vou dividir por 100. Esse valor aqui, ó, é o valor da minha corrente. Então deu 0,74. O que é isso aqui? Menos de 1 ampere. Se eu for converter isso aqui, eu posso falar que seria 740 miliamperes, tá? Mas isso aí é só um detalhe de conversão de unidade. Aqui deu menos de 1 ampere, 0,74. Então eu posso ligar numa tomada... Cadê? Aqui eu posso ligar numa tomada de 10 amperes? Posso, porque a caixa consome menos de 1 ampere, certo? Então eu preciso saber esse tipo de informação para poder conseguir gerenciar e distribuir a minha energia de forma eficiente, tá? Por isso que, beleza, vamos ligar então, se a caixa consome, vamos arredondar para 1 ampere? Então se a caixa consome 1 ampere, eu posso ligar 10 caixas aqui nessa tomada? Cara, você não vai fazer isso, né? Existe um bom senso de que você não deve fazer um negócio desse, óbvio. Você vai ligar aqui, nessa tomada, umas 2, 3 caixas no máximo, porque se a gente trabalha com folga, a gente nunca vai ter problema, a gente nunca vai derreter um cabo, a gente nunca vai pôr ninguém em risco, tá? Então é sempre legal você saber essas informações dos equipamentos para saber se eu vou pôr uma régua dessa daqui, por exemplo, ó, que tem várias tomadas, por exemplo, ó, esse conector PowerCon, ele aguenta 20 amperes. Só que cada tomada dessa aqui aguenta até 10 amperes. Então, se eu levar essas tomadas aqui todas no limite, vão ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 amperes. Só que esse PowerCon só aguenta 20. Então, eu preciso saber o que eu estou ligando aqui para que aqui não dê problema. Ou então, para que na hora que eu ligar aqui no PowerCon não dê problema.
Por isso que é tão importante essa parte da base da elétrica, para que você consiga gerenciar a sua energia de forma segura e eficiente, certo? Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Fica aqui o triângulo, né, que a gente usa para poder calcular. Se você quiser anotar essas equaçõezinhas aqui, simples para você poder usar. Vocês entenderam a diferença do 110 e 220, que não tem um consumo menor, o consumo ele é o mesmo, tá? O que muda é o tamanho do disjuntor e a bitola do fio que eu vou usar, se eu posso ligar aquele equipamento numa tomada de 10 amperes, se eu tenho que ligar numa tomada de 20, se eu tenho que ligar numa tomada de 32, né? Então é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma explicação que vocês não entenderam muito bem, deixa um comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. A gente está aqui para tentar ajudar, eu estou aqui para aprender com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai junto, fechou? No próximo vídeo eu vou tentar começar a falar sobre Manpower, como que a gente vai calcular o Manpower, cabo de entrada, disjuntor, como que faz as conexões lá dentro, se eu tenho que pôr um disjuntor para cada tomada, um disjuntor para cada 2 tomadas, enfim. A gente vai tentar falar um pouquinho assim para você conseguir fazer o seu Manpower de forma segura, tá? Porque não adianta você fazer ele, eu já vi vários vídeos no YouTube aí do pessoal mexendo com Manpower e, cara, quando o cara arranca uma das frentes aqui assim, ó, de tomada, você olha, tá um ninho de rato lá dentro, de tanto fio que tem trançado para um lado e para o outro. Cara, isso para fechar um curto, para um negócio mal dimensionado, um disjuntor errado, pega fogo, estraga os seus equipamentos, põe a vida de outras pessoas em risco. Então, isso aqui é muito importante. O Manpower, a distribuição de energia é muito importante. Por isso que eu quero começar por essa parte antes da gente chegar no áudio. Até porque se a gente não alimentar o nosso som de uma forma eficiente, o nosso som não vai render o que a gente quer que ele renda. Fechou? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!